Gênesis capítulo 15, os milagres do Evangelho. Título: Superioridade da natureza de Jesus. Os fatos que o Evangelho relata, e que foram até hoje considerados milagrosos, pertencem na sua maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história registra outros análogos a todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram. Pode-se, é certo, contestar, no que concerne a este ponto, a veracidade da história. Mas hoje eles se produzem às nossas vistas e, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato de da reprodução de um fenômeno em condições idênticas, basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades dos fluidos perispirituais, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a vida corporal e depois da morte, e finalmente no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos esses elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhe atribuía uma origem sobrenatural. Sem nada para julgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação nesse mundo, forçosamente há de ter tido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente o enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada do fluido terrestre. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, era de certo que lhe dava dupla vista, não só permanente, mas de excepcional penetração e superior de muito à que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de ser nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que serve os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida de suas forças. Que espírito, ademais, ousaria insuflar-lhes seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Título: Sonhos.
José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem o discutir, o fenômeno em si nada tem de anormal, sabendo-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito desprendido dos laços da matéria entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhes são conhecidos. É com frequência essa ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de aviso em sonho. Porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tem uma significação tudo que se vê em sonho. Cumpre se inclua entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Título: Estrela dos Magos. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente indicando-lhes o caminho, e que se deteve quando eles chegaram. Não se trata de saber se o fato que São Mateus narra é real, ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino, dado que não há meio algum de verificação. Trata-se de saber se é possível um fato de tal natureza. O que é certo é que naquela circunstância a luz não podia ser uma estrela. Na época em que o fato ocorreu, era possível acreditar-se em que fosse, porquanto então se cria serem as estrelas pontos luminosos pregados no firmamento e suscetíveis de cair sobre a terra, não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Entretanto, por não ter como causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero moderno e perfeitamente autênticos não procedem de outra causa que nada apresenta de sobrenatural. Título: Dupla Vista. Entrada de Jesus em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei que vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta, e com um jumentinho da que está sob o jugo. Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. São Mateus capítulo 11, versículos 1 a 7. Beijo de Judas. Levantai-vos, vamos que já está perto daqui aquele que me há de trair. Ainda não acabara de dizer essas palavras, e eis que Judas, um dos 12, chegou e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: Aquele a quem eu beijar é esse mesmo o que procurais. Apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu te saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, o que vieste fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros avançando se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. São Mateus,
capítulo 26, versículos 46 a 50. Pesca milagrosa. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão de povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele duas barcas atracadas à borda do lago e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem, e tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiam. São Lucas capítulo 5, versículos 1 a 7. Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores. E lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu ele dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai e o seguiram. São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: Segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. São Mateus, capítulo 4, versículo 9. Nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme atesta grande número de atos da sua vida, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espírito. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não havia. Ele viu com a vista da alma como teria podido fazê-lo em lúcido vigío, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles os acompanharia e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. E mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar, para sem hesitação atenderem ao chamado de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia, e o apontou, dizendo que aquele que punha a mão no prato, e deu-lhe também quando pedis que Pedro negaria. Em muitos passos do Evangelho se lê: Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, lhes diz: Ora, como poderia ele conhecer o pensamento dos seus interlocutores, senão pelas radiações fluídicas desses pensamentos, e ao mesmo tempo pela vista espiritual que lhes permitia ler-lhes o foro íntimo? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refúgios da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aqueles pensamentos, um revelador da sua própria radiação fluídica impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca as ramificações dos fios, condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Item 10. Curas. Perda de sangue. Então,
uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e pergunta quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. São Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprime o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram uma ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outra pessoa, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-la a multidão? É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações. Doutras, basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora, e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo. Passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa. Se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. São Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que é mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem as vistas. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de tamanho exagerado. Paralítico. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentasse um paralítico deitado em seu leito,
Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: Este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: Por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois, que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de redimir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. São Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. O que significariam aquelas palavras? Teus pecados te são remitidos. E em que podia eles influir para a cura? O Espiritismo lhes dá a explicação, como há uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos da vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as exigências são solidárias umas às outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, a dizer-lhe Jesus, teus pecados te são remitidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuís elidiu a causa da tua enfermidade. Conseguintemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas, tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados, como, levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado, a quem se declara, teu crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a lhe dizer, podes sair da prisão. Os 10 leprosos. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro, e conservando-se afastados, clamaram em altas vozes, Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disseram-lhe Jesus, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus com o rosto em terra e lhe render graça. Esse era samaritano. Disse então Jesus, não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltar-se e glorificar-se a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse a esse, levanta-te, vai, tua fé te salvou. São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes com relação aos católicos, e os judeus os tinham em desprezo como heréticos, curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava a Jesus ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância. E fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Acrescentando, tua fé te salvou, fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração, e não a forma exterior da adoração. Entretanto, também os outros tinham sido curados. Fora mister que tal se verificasse, para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a ingratidão. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado? Quem sabe se eles terão se beneficiados da graça que lhes foi concedida? Dizendo ao samaritano, tua fé te salvou,
dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu com os outros. Mão seca. Doutra vez, entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles, para terem um motivo de o acusar, então disse ele ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhes: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Logo, os fariseus saíram e se reuniram contra ele em conciliábulo com os herodianos, sobre o meio de o perderem. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando-o grande multidão de povo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e da além do Jordão, e os das cercanias de Tiro e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 8. A mulher curvada. Todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. Era tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura no dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde nesses dias para serdes curados, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: hipócrita, qual de vós não solta da carga ao seu boi ou seu jumento em dia de sábado e não leva a beber? Por que então não se lhe deveria libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservava atada durante 18 anos? A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. São Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Esse fato prova que, naquela época, a maior parte das enfermidades era atribuída ao demônio, e que todos confundiam, como ainda hoje, os possessos com os doentes. Mas em sentido inverso, isto é, hoje, os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Paralítico da piscina. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betesda, a qual tinha 5 galerias, onde em grande número se achava deitados doentes, cegos, coxos e os que tinham ressecados membros, todos à espera de que as águas fossem agitadas. Porque o anjo do Senhor, em certa época, descia àquela piscina e lhe movimentava a água, e aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois de ter sido movimentada a água, ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. Ora, estava lá um homem que se achava doente havia 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo-o doente desde longo tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, o homem se achou curado, e tomando de seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Disseram então os judeus ao que fora curado: não te é permitido levares o teu leito. Respondeu o homem: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda.
Perguntaram-lhe eles então: Quem foi esse que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas nem mesmo o que fora curado sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que lá estava. Depois, encontrando aquele homem no templo, Jesus lhe disse: Vês que foste curado, não tornes de futuro a pecar, para que te não aconteça coisa pior. O homem foi ter com os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Era por isso que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de obrar até o presente. Eu também obro incessantemente. São João, capítulo 5, versículos 1 a 17. Piscina. Na palavra piscis, peixe, entre os romanos, era chamado os reservatórios ou viveiros onde se criavam peixes. Mais tarde, o termo se tornou extensivo aos tanques destinados a banhos em comum. A piscina de Betesda, em Jerusalém, era uma cisterna próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural cuja água parece ter tido propriedade curativa. Era sem dúvida uma fonte intermitente que em certas épocas jorrava com força agitando a água. Segundo a crença vulgar, esse era o momento mais propício às curas. Talvez que, na realidade, ao brotar da fonte, a água mais ativa fosse as suas propriedades, ou que a agitação que o jorro produzia fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje. Mas então as ciências estavam um pouco adiantadas e a maioria dos fenômenos incompreendidos se atribuíam a uma causa sobrenatural. Os judeus, pois, tinham a agitação da água como devida à presença de um anjo, e tanto mais fundadas lhe pareciam essas crenças, quanto viam que naquelas ocasiões mais curativa se mostrava a água. Depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus: Para o futuro não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Por essas palavras, deu-lhe a entender que a sua doença era uma punição e que se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido e com mais rigor. Doutrina essa inteiramente conforme à do Espiritismo. Jesus, como o que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está nos sentimentos do coração. Justificava-se declarando: Meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu também obro incessantemente. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza, em dia de sábado. Ele não deixa de fazer que se produza tudo quanto é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde. E eu lhe sigo o exemplo. O cego de nascença. Título. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteie as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego. E lhe disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir esmolas diziam: Não é este o que estava sentado a pedir esmolas? Uns respondiam: É ele. Outros diziam:
não é que se parece com ele. O homem, porém, lhe dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu: Aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe: Onde está ele? Respondeu o homem: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. Ora, foi num dia de sábado que Jesus fizera aquela lama e lhe abriram os olhos. Também os fariseus o interrogaram para saber como recobrara a vista. Ele lhes disse: Ele me pôs lama nos olhos. Eu me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: Esse homem não é enviado de Deus, pois que não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: Como poderia um homem mau fazer prodígios tais? Havia, a propósito, dissensão entre eles. Disseram de novo ao que fora cego: E tu que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: Digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem houvesse estado cego e que houvesse recobrado a vista, enquanto não fizera vir o pai e a mãe deles, e os interrogaram assim: É esse o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele vê agora? O pai e a mãe responderam: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê, e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele já tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, visto que estes já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como sendo Cristo seria expulso da sinagoga. Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: Ele tem idade, interrogai-o. Chamaram segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: Glorifica a Deus. Sabemos que este homem é um pecador. Ele lhes respondeu: Se é um pecador, não sei. Tudo o que sei é que estaria cego e agora vejo. Estava cego e agora vejo. Tornaram a perguntar-lhe: Que te fez ele e como te abriu os olhos? Respondeu o homem: Já vos disse, e bem o ouviste. Por que quereis ouvi-lo segunda vez? Será que queirais tornar-vos seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: Sê tu seu discípulo. Quanto a nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que este não sabemos de onde saiu. O homem lhe respondeu: É de espantar que não saibais de onde ele é e o que ele me tinha aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas aquele que o honra e faz a sua vontade, a esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse o enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem feito. Disseram-lhe os fariseus: Tu és todo pecado, desde o ventre da tua mãe, e queres ensinar-nos a nós? E o expulsaram. São João capítulo 9, versículos 1 a 34. Esta narrativa, tão simples e singela, traz em si evidente o cunho da veracidade. Não há aí de fantasias nem de maravilhoso. É uma cena da vida real, apanhada em flagrante. A linguagem do cego é exatamente a desse homem simples, nos quais o bom senso supre a falta de saber e que retrucam com bonomia aos argumentos de seus adversários, expendendo razões a que não faltam justezas nem oportunidade. O tom dos fariseus, por outro lado, é o dos orgulhosos que nada admitem acima de suas inteligências e que se enchem de indignação só à ideia de um homem do povo lhe possa fazer observações. Afora a cor local dos nomes, dir-se-ia ser do nosso tempo esse fato. Ser expulso da sinagoga equivaleria a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espiritistas, cuja doutrina é a do Cristo, de acordo com os progressos das luzes atuais, são tratados como judeus que reconheciam em Jesus o Messias,
excomungando-os, a igreja põe fora do seu seio como fizeram os escribas e o fizeram com seguidores do Cristo. Assim, aí está um homem que é expulso porque não pode admitir que seja um possesso do demônio aquele que o curara e porque rende graças a Deus pela sua cura. Não é o que fazem com os espíritas? Obter dos espíritos salutares conselhos de reconciliação com Deus e com o bem, curas, tudo isso é obra do diabo e sobre o que isso consegue lançar-se anátema. Não se tem visto padres declararem do alto do púlpito que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Não há os que dizem a doentes que estes não deviam ter procurado curar-se com esses espíritas que possuem esse dom porque esse dom é satânico? Não há os que pregam que os necessitados não devem aceitar o pão que os espíritas distribuem por ser do diabo esse pão? Que outra coisa diziam ou faziam os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo hoje tem que se passar como no tempo do Cristo. A pergunta dos discípulos, foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois do contrário ela careceria do sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença, se cometido antes do nascimento, portanto numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa semelhante ideia, ter-lhe-ia dito, como houvera este homem podido pecar antes de ter nascido? Em vez disso, porém, disse que aquele homem estava cego, não por ter pecado, mas para que nele se patenteasse o poder de Deus, isto é, para que servisse de instrumento a uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Quanto ao meio empregado para sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que fora impregnada. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Numerosas curas operadas por Jesus. Item 26. Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os langores e todas as enfermidades no meio do povo. Tendo-se a sua reputação espalhada por toda a Síria, traziam-lhes os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Acompanhava-o grande multidão do povo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. São Mateus capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia-se as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais. Conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teriam visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. Assim, quando João Batista manda por seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi "eu o sou", como qualquer impostor houvera podido dizer. Tampouco lhes fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas. Responde-lhes simplesmente: "Ide", dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Era o mesmo que dizer: "Reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto.
porquanto era este o verdadeiro caráter da sua missão divina. O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais, e são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus mais sinceros adeptos não são os que sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas. Os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição que auriram forças da certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que no Espiritismo unicamente procuram efeitos materiais não lhes podem compreender a força moral. Daí vem que os incrédulos que apenas o conhecem através de fenômenos cuja causa primária não admitem, consideram os espíritas meros prestidigitadores e charlatães. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. Será pela multiplicação dos seus benefícios morais, porquanto se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem, como toda a gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Título: Possessos. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, estando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da doutrina porque ele os instruía como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: Que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és. És o Santo de Deus. E Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Ficaram todos tão surpreendidos que uns aos outros perguntavam: Que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele dá ordem com império até aos espíritos impuros, e estes lhe obedecem. São Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 27. Tendo ele saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: Jamais se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão de pessoas e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor e correram todos a saudá-lo. Perguntou ele então: Sobre que disputáveis em assembleia? Um homem no meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre, trouxe-te meu filho que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o à terra, e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Disse-lhes Jesus: Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus. E o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Desde quando isso lhe sucede? Desde pequenino, disse o pai. E o espírito o tem lançado muitas vezes, ora na água, ora no fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Respondeu-lhe Jesus: Se puderes crer, tudo é possível. Aquele que crê, logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entre mais nele.
Então, o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar-se. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu: Os demônios dessa espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. São Mateus capítulo 9, versículos 13 a 28. Apresentaram-lhe então um possesso, cego e mudo, e ele o curou. De modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: Não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: Esse homem expulsa os demônios com auxílio de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo o reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele terá dividido contra si mesmo, como, pois, o seu reino poderá subsistir? E se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Alguns há, entre os fatos dessa natureza, como os acima narrados no número 30, em que a possessão não é evidente. Provavelmente naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa se não conhecia, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Outros há, todavia, que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos, casos esses que guardam com os de que somos testemunhas tão frisante analogia que neles se reconhece todos os sintomas de tal gênero de afeição. A prova da participação de uma inteligência oculta em tal caso ressalta de um fato material, são as múltiplas curas radicais obtidas em algum centro espírita pela só evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente e a grande distância deste. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados entre demônios, então demônios, que lhe bastava ordenar-se, retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. O fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numerosos rebanhos de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para a alimentação. Um espírito, porque mau, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal, depois de desencarnar, como fazia e é contra toda a lei da natureza que ele seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, a que nos referimos, temos de reconhecer a existência de uma dessas ampliações, tão comum no tempo de ignorância e de superstição. Ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos, que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. Um dia virão a ser incontestavelmente arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza, especial atenção, meio de tratamento. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar
e fornece à ciência meio de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços, pela razão de não atender à primordial causa do mal. Os fariseus diziam que por influência dos demônios é que Jesus expulsava os demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria arrematada insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda a faculdade transcendente e por esse motivo reputada sobrenatural era obra do demônio, pois que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia poder de que dispunha. É esse mais um ponto de semelhança daquela com a época atual, e tal doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer que prevaleça hoje contra as manifestações espíritas.